continues. Utter perfection from Alex Palou. Salve, salve, fã do esporte! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A imagem direto de Portland para você. Vamos para a antepenúltima sessão classificatória da temporada 2025 da Fórmula Indy. Um fim de semana muito especial, pois este carro, com o piloto deste carro, pode ser tetracampeão da principal categoria de Fórmula dos Estados Unidos. Isso mesmo, Alex Palou pode já garantir o tetracampeonato. Você vê a pontuação, a briga dele com o Pato O'Ward, os únicos pilotos que brigam pelo título. Se Palou sair com uma vantagem de 108 pontos, ele já será campeão. Chegando à frente do mexicano, basicamente falando, já será o tetracampeão da Fórmula Indy. Tá aí o rosto de quem pode colocar mais um capítulo na história, e você acompanha essa história aqui com a gente na ESPN e também no Disney Plus. Eu sou o Thiago Alves, Vitor Martins está junto comigo nessa. A gente vê aí Joseph Newgarden sorrindo nesse momento, Newgarden que perderá posições também no grid de largada para uma troca de motores. Vamos que vamos, acelerando junto, direto de Portland. Como eu disse, eu sou o Thiago Alves. Vitor Martins está junto comigo nessa. Vitor Martins, sessão classificatória, de novo explicando para o pessoal, 2 grupos, 10 minutos de cada grupo, 6 mais rápidos de cada grupo, avança para a segunda fase. Na segunda fase serão 12 carros, os 6 mais rápidos avançam para o Fast Six. Mas quero saber de você, o que podemos esperar dessa sessão classificatória? Vitor Martins, um abraço, boa tarde. Um abraço, Thiago. Boa tarde para você, para os amigos ESPN, Disney Plus. Bom, a gente sai de Laguna Seca, que é famosa pelo saca-rolha, e chega na pista de Portland, que também é famosa pela largada. O que essa largada já entregou em anos anteriores? Incidentes, toques, todo mundo escapando, e também um final eletrizante lá no final da década de 90. Em que Raul Boesel quase venceu, em que Gil de Ferran quase venceu, e no final das contas acabaram perdendo para Mark Blundell numa chegada entre os três. É uma pista que deve celebrar de fato o título de Palou, que faz uma temporada histórica. Você falou no começo da transmissão, e é raríssimo acontecer isso. Faltando 3 provas para o final do campeonato, apenas 2 pilotos têm chance de acontecer. Já houve ano em que chegamos no final da temporada com 5 pilotos disputando o título. Para ter uma ideia de como o Palou se portou ao longo do ano, com uma série de vitórias, 8 no total, com os resultados plenos que ele teve, com a vitória nas 500 milhas de Indianápolis, com a chance que ele nem deu para o seu companheiro de equipe, Scott Dixon. Então, chegando para esse final de semana com um carro impecável, foi segundo colocado nos 2 treinos livres realizados no final de semana, e tem condições plenas, Thiago, de chegando na frente de Pato O'Ward, ou mesmo até atrás, que seja uma posição atrás, por exemplo, ele fatura esse caneco mais do que merecido. E fica também a questão se Alex Palou não é de fato, olhando todas as categorias, o melhor piloto que nós temos em 2025. Estamos aí com o primeiro grupo indo para a tela. O primeiro grupo aqui já tem o Alex Palou, que foi o segundo mais veloz nos 2 treinos livres que nós tivemos realizados, um ontem e um hoje. Você vê aí o Pato que estará no grupo 2, não conseguiu boas sessões de treinos livres, o Pato da McLaren. Esse circuito não é um circuito em que historicamente o Pato costuma ir bem, então ficaremos de olho. O primeiro grupo tem Palou, Power, que também tem um ponto de interrogação gigante no seu contrato como piloto Penske, até porque nesse fim de semana o David Malukas está com um patrocinador que costumeiramente patrocina carros da Penske. Então estaremos de olho se é um mini anúncio ou não de Malukas na Penske para a próxima temporada. Seguindo com o grupo 1 nós temos Palou, Power, VK, de novo entre os melhores colocados, o Rinus VK, Lew Foster, também um bom treino dele, Nolan Siga, Alexander Rossi, o próprio David Malukas, Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, Keith Simpson, Robert Schwartzman, Santino Ferrucci e Sting Ray Robb. Os carros vão para a pista daqui a pouquinho. Esse grupo número 1, no grupo número 2, depois a gente fala ali, mas temos como destaque o próprio Scott Dixon, o próprio Pato O'Ward, que briga pelo título. Os pilotos estão entrando nos carros, daqui a pouquinho vamos para a ação, com os 10 minutos de velocidade para você aqui com a gente na ESPN. Inclusive, Thiago, esse é um dos pobres coitados que perderá 6 posições no grid de largada, são 4 os punidos: Christian Lundgaard, Joseph Newgarden
e Santino Ferrucci perdem 6 posições por conta da troca de motor, indo além do que é permitido pelo regulamento, né? São 4 ao longo da temporada. E Kyffin Simpson, que foi punido pelo incidente que ele teve com Felix Rosenqvist na etapa anterior em Laguna Seca, também perde 6 posições. Muita gente vai brigar para largar em último hoje, né? Resumindo. Ali com o Jacob Abel. O Abel vai ter concorrência para não ser o último dessa vez ali. Tá brigando bem o Abel. Vitor Júnior ligado com a gente, Reginaldo Marques, galera na hashtag Indy na ESPN, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá aí na tela, bela imagem aérea do circuito de Portland, um circuito com 3.166 metros. Não é um circuito muito grande, mas é um circuito interessante. Olha só o Stingray Robb, hoje na câmera on-board, pneus duros, novos para ele. Lembrando que os pneus com a lateral vermelha são os pneus macios e os pneus sem essa borda, como vimos ali, o pneu todo ali preto, só com o branco do patrocinador, são os pneus duros. Não foi nesse rio que no filme Driving o piloto foi catapultado? Acho que foi. Olha, esse é o pulo. Se eu dei spoiler pra alguém, se bem que se alguém não viu esse filme, não veja, não precisa perder tempo, porque o filme realmente é ruim. Mas, que bom. Se não me engano, foi aí. Aí um pouco mais, aí a curva da confusão, como bem disse Vitor Martins. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, teremos o nosso Abre Transmissão com o Christian Fittipaldi, além do Vitor Martins nos comentários. Teremos ali exatamente algumas demonstrações de confusão que tivemos nessa primeira curva e também ali, claro, de análises do que podemos esperar desse grande prêmio de de Portland. Depois pulamos uma semana e aí em 2 seguidinhas teremos 2 provas em circuitos ovais para encerrar a temporada 2025 da Fórmula Indy. Aí Palou. 121 pontos de vantagem, a maior diferença desde 2008. Geralmente a média, restando 3 corridas, é de 39 pontos. Mas neste ano, com 8 vitórias, 5 poles na temporada, Palou conseguiu realmente extravasar todos os recordes. Ainda com os pneus duros, daqui a pouquinho os pilotos vão parar, colocar os pneus macios e aí vão buscar a velocidade. Pole no passado, Santino Ferrucci, 58 segundos e 2 décimos. O recorde é do Will Power, em 2018. Ele fez a volta mais rápida da história de Portland com 57 segundos e 2 décimos, 1 segundo mais rápido que a pole do ano passado. Lembrando que o recorde do Will Power foi na primeira sessão classificatória, seria equivalente a essa sessão de grupos, em que Palou já faz 59,6 de duros. Só o Simpson e o Seagull e o Schwartzman são de duros. Sobe som com o Will Power. Vimos ali um pouquinho do Will Power, como disse o recordista de pole position aí em Portland. Esse é Lew Foster. Piloto que tem condições, hein, Vitor, de brigar por uma vaga entre os 6 mais rápidos desse grupo, hein? Olha, tem condições, Thiago, e o nome dele tem também sido muito visto por equipes maiores que a Rahal Letterman Lanigan. É que como o mercado está absolutamente parado, e você citou agora há pouco a questão do Will Power, e até de certa forma um desrespeito com a história do Will Power na equipe. Ele mesmo admitiu em entrevista recente à Fox dos Estados Unidos que não vai saber do seu destino até o final da temporada em 31 de agosto. Então ele está sem poder fazer absolutamente nada porque o contrato blinda e sem nenhuma indicação, a não ser essa que você citou, né, do estranho momento em que um patrocínio que geralmente está com a Penske está no carro justamente do David Malukas. Mas pelos anos, pelas décadas de trabalho do Power, ele ficar nessa situação não é nada confortável. E no final das contas, Thiago, também indica o Power Rob aí, pegou no tranco depois. Nossa, levantou um poeirão ali. A rodada, um 360 foi. E só para finalizar e passar a bola para você, Thiago, isso também indica o momento em que a Penske se encontra como organização, tanto
geral, global, Penske Entertainment, Penske e os seus demais braços, quanto a equipe que o que se fala está completamente perdida em qualquer cenário. Olha, deu girão, o currupeio 360, arruma o carro, volta para casa ali. O Sting Ray Robb, vamos na câmera on-board. O Vitor Martins sabe que eu gosto muito de simuladores, né? Em casa eu costumo de vez em quando dar umas voltas. Fui dar umas voltas em Portland para conhecer o circuito e fiquei feliz que alguns pilotos cometeram os mesmos erros que eu. Então até que eu não tô tão mal. O Dixon ontem errou nessa curva, passou reto aqui. Eu também passei reto. Você rodou nessa curva? Eu rodei nessa curva, mas eu rodei um pouco diferente. Eu dei o pé antes da hora. Ah, entendi. Por isso que eu percebi que você ficou até um pouquinho feliz com a rodada do Ray Robb para não ter nada. Só que os meus tempos de volta foram bem piores do que os deles. Eu tô vendo agora. Eu andei na casa de 1:1, 1:2 mais ou menos. Você se sentiu como é o Jacob Abel, né? Opa, olha só o Malucas aí, ó. Pro fã de esporte que é bem atento, se bate o olho, pensa que é o carro do McLaughlin de corridas atrás, né? Então. Isso que eu achei curioso, né? Enquanto o carro do companheiro, o Santino Ferrucci, segue com o seu patrocínio da temporada inteira. É um carro que, por um lado, é muito bacana, porque fechou um patrocinador para a temporada toda, que é uma marca chamada Sexton. Mas o Malucas realmente hoje está com um patrocinador, como você mesmo lembrou, um patrocinador que já esteve estampado no carro número 3 do Scott McLaughlin. Bom, agora é para valer, hein? Pneus macios, pilotos aquecendo os motores, aquecendo os carros. Você segue com a gente. Indy na ESPN, lembrando mais uma vez, domingão, 4 da tarde, estaremos ao vivo, ESPN 4 e Disney Plus. Tomou um drive-thru Malucas pela escapada que ele deu agora há pouco. Todos andando na casa de 59. O Simpson fez essa volta, o Seagull fez essa volta de 58.7, 58.4, porque eles já foram com os pneus macios. Então temos um indicativo de quanto rápido os outros pilotos podem andar daqui a pouquinho. Lembrando de novo que a linha de marcação, ela é antes. Passou ali exatamente agora o Palou, porque dá tempo do piloto contornar e ir para os boxes. Então ela fica naquela reta ali. Acelera Palou. Será que vem em volta rápida? Agora é para valer. Palou em volta rápida. Buscando ficar entre os 6 mais rápidos do grupo. Power entra na 5ª colocação agora. Faz sua melhor volta o Will Power. Você de carona com o líder do campeonato. Um piloto que pode entrar na história da Fórmula Indy. Já melhorando em 4 décimos a sua volta. Parcial verde vai melhorando. Parcial vermelha vai piorando o tempo. Linha de corte, o Schwartzman com 59.1. Faz a curva 6, que é uma curva longa. E ainda vai pegar um vácuo amigo bem no trecho de reta oposta. Lá vem Palou, 1 segundo mais rápido que a sua última volta. Vem para buscar a classificação Alex Palou, para quem sabe fazer o melhor tempo do grupo, e ele completa 58.1. 58.1 e o Power 58.3. Palou já faz uma volta suficiente para se garantir. Simpson, Armstrong vão entrando no grupo, mas está em outra categoria Alex Palou. Ninguém nem perto dele, 2 décimos a vantagem, Vitor. É exatamente isso, ele está num supra-sumo de categoria, ele está acima de qualquer outro piloto, e eu diria até, inclusive Fórmula 1, outras categorias, talvez ele e Marc Marques que estejam no mesmo patamar esse ano. Realmente o que ele consegue andar e consegue tirar desse carro é coisa fantástica, e isso para qualquer pista. Opa, bandeira vermelha, hein? Bandeira vermelha, Rob Schwartzman.
Robert Schwartzman, bandeira vermelha. Vamos ver, foi exatamente a mesma situação do Dixon, que acabou errando ali nessa curva também. A frenada travou tudo e foi embora. Familiar, Thiago? A minha foi um pouquinho antes. Foi mais parecido com a do Dixon de ontem. Entendi. Tá Entendeu? bom. Você faz que nem eles na curva 1, que você ignora também aquela zebrinha sem vergonha, todo mundo passa em cima. Você também fez isso? Então, a minha versão da pista não tem essa... Ah, não? Não. Uma versão mais antiga, ela não tem o... Não tem. Resumidamente, não tem a... Que faz todo Aquele sentido, muretinho. né? Porque todo mundo ignora, Se não me engano, é a versão 2021 da pista, que ainda não tinha esse atalho ali. Entendi. Bom, aí eu acho que agora não há sentido o Palou ir para a pista. Nós temos ainda 1 minuto e 8 segundos que serão descontados daqui a pouquinho, ou seja, os pilotos terão tentativas, mais uma tentativa, mas pelo que eu vejo de movimentação, não, tem até um... Olha só, os pneus aí bem gastos do Robert Schwartzman, que vai perder as suas 2 melhores voltas. Então não dá tempo do Schwartzman fazer uma melhor volta. O Schwartzman, por enquanto, ficando com a última colocação. Thiago, até aproveitando e vendo aqui o nome de Nolan Siegel em 7º, o que a McLaren avalia é que ele tem de fato melhorado, sobretudo em classificações. Talvez nessa ele não passe para a segunda fase. Há uma evolução do garoto nos últimos tempos, sobretudo em classificação, mas há uma preocupação da McLaren que ele não entrega resultados em corrida. A gente lembra que no ano passado ele foi uma aposta de Tony Kanaan, ainda que não era o Tony o chefe da equipe, né? Mas a gente vai lembrar que estava no final de semana lá de Road America, intercalando com as 24 horas de Le Mans. Foi lá pegar o Siegel lá em Le Mans para fazer o contrato que estava para ser assinado com a Juncos. E havia uma visão ali de que o Siegel poderia ser o grande nome da categoria nos Estados Unidos e o grande nome desses jovens. O Siegel não provou isso desde então. Ele não mostra que tenha evoluído a ponto da gente achar que ele seja de fato um grande nome, ou até mesmo, né, Thiago, ali dentro da McLaren para brigar com o Pato e com o Christian Lundgaard. Inclusive o Tony teve de atrás do Lundgaard para alguém fazer frente ao Pato. Então o que se fala na McLaren é que se o Siegel não evoluir, embora ele tenha um contrato até 2028, 2029, o ano que vem pode ser o último ano dele na equipe. A gente vê ali já liberado alguns pilotos realmente satisfeitos com o tempo entregue, entre eles Palou. Palou ali já tranquilo. Power também já tirou o volante. Power entregou 58,3. McLaughlin tá na bolha ali, já que Siegel tá 1/10. O Vicky já tá um pouco mais distante. O Rossi tá muito longe hoje. Rossi tomando uma luneta. E Malucas melhorando, hein? Malucas já vem acelerando. Malucas já vem numa volta interessante. Malucas pressionado. Malucas tem que entregar um resultado melhor. O Foster também vem melhorando. Ali, Keith Simpson. Simpson ascendendo na temporada. Vou dizer que um surpreendente Keith Simpson esse ano. Tirando o erro de Laguna Seca, né, Thiago? Ele faz uma temporada bem honesta. Bem honesta. Com direito a pódio e tudo mais. Olha o Malucas, hein? Que bela volta. Ô, louco. Não, tá quebrado esse cronômetro, não é possível. Quebrou o cronômetro do Malucas. Não, esquece. Vamos ver quanto que o Malucas entrega daqui a pouco. Ele vai quebrar o recorde, impressionante, tá voando, vai fazer em 40 segundos a volta daqui a pouco. Mas ele melhora, vai pro quarto tempo. Não fez aquela melhora de parcial, mas vai pro quarto. E jogou o McLaughlin pra fora. Porque Foster agora é o 6º. A Penske pode ficar de fora como Scott McLaughlin. Simpson passou ali o Will Power. Armstrong deixa Malucas para trás. Aí Nolan Siegel. Perdemos a referência das parciais. Ele fica fora. McLaughlin, o Vicky vai rodar se tiver bandeira amarela, mas o Vicky tá, deu o Vicky.
Vi quem tava fora. McLaughlin fora! Rossi tira McLaughlin, impressionante. Falei que o Rossi estava tomando uma luneta de tempo, ele tira Scott McLaughlin. Primeira zebra, Vitor Martins, uma Penske fora. Pois é, a Penske fora, Thiago, mas assim, olhando para a temporada como um todo, não é tão surpreendente assim. A Penske vem evoluindo nas últimas corridas, mas não a ponto de mostrar o que é a Penske dos últimos tempos. Na verdade, é uma Penske de 2025, uma Penske perdida, uma Penske que não consegue fazer frente e que atrapalha no final das contas. Tá aí, a gente já vem da rodada do Vicky. Mas no final das contas, um dos atributos que é dado à Honda pela temporada que faz é justamente o fato da Penske não contribuir com a evolução do Chevrolet e só deixar isso na mão da McLaren, que vem fazendo a melhor temporada dentre aquelas que usa o motor americano. Tá aí, os classificados: Alex Palou da Ganassi, Keith Simpson da Ganassi, Will Power da Penske, Marcus Armstrong da Meyer Shank, Alexander Rossi da equipe do Ed Carpenter e David Malukas, ainda na equipe de AJ Foyt. Os classificados: Vitor Martins, de novo, Alex Palou, um patamar acima dos demais. Não deixa de ser interessante, né, que o Malukas está olhando ali para cima, nessa tela. A mesma coisa. Olhando para o carro número 12, que pode ser dele no ano que vem, mas de novo, é uma pena que aconteça isso pelo Power, não independente se ele continuar ou não. Acho que a Penske poderia tratar um pouquinho com mais de cautela e respeito pelos anos que ele entregou, sobretudo porque ele foi o último dos pilotos a brigar propriamente com o Palou quando ele conseguiu aquele título de 2022, ou se a gente olhar para o copo de um outro prisma, como o Palou perdeu aquele título de 2022, a gente sempre entra na história aqui no meio do ano. Teve o contrato assinado com a McLaren, uma briga jurídica e tudo mais, tirou o Palou um pouco do prumo e era um título que era para ser dele também naquela temporada. Mas é interessante notar como os 6 primeiros, tirando o Keith Simpson em segundo, me parece que é uma classificação ok dentro do esperado e, claro, esperávamos que McLaughlin pudesse estar aí dentro, mas também não é uma surpresa tão grande assim ele ficar de fora. Bom, importante agora no grupo 2, que tem Colton Herta, Scott Dixon, Devlin De Francesco, Christian Lundgaard, Marcus Ericsson, Pato O'Ward, ficar de olho no Pato, Christian Rasmussen, Felix Rosenqvist, Kyle Aylott, Kyle Kirkwood, que ascendeu na temporada com vitórias e depois despencou no mês de julho, Conor Daly, Graham Rahal, José Newgarden, que vai ter a punição ali, Joseph Newgarden, e o Jacob Abel. Olhos nesse carro número 5, Vitor Martins, porque o carro número 10 fez o primeiro 10 que ele precisa tirar no fim de semana, que é levar o carro ali para a segunda fase classificatória. De olho nesse carro que solta uma bela de uma fumaça, inclusive nesse momento, não parece ser nada preocupante, é questão apenas de ligar o carro. O Pato não tem ido tão bem também assim em classificação, né, Thiago? A gente vê algumas coisas em que ele sofre para passar no Q2 ou quando muito não tem ido para a fase final, para o Fast Six. Tem sido uma constante, de fato, a gente vê uma dificuldade da McLaren em si de passar esse carro adiante, mas sobretudo do Pato ter o melhor resultado, e aí está o McLaughlin falando. Se é que a gente está ouvindo, né? Frustrante o que ele está fazendo com todas as situações. Estou muito orgulhoso do pessoal. As coisas constantemente funcionando. Eu queria entregar para esses caras, estão muito duros, trabalham duro. É muito apertado, você não pode perder. Errei o Apex, a cura por um palmo. Vamos ver amanhã, melhorarei. Frustrante. Frustrante. Ferrucci também não avançou para o Q2. Quão frustrante foi sua última volta? Acho que eu estava sofrendo We've been struggling a lot this year in qualifying. Sofrendo muito esse ano em we've been struggling with the qualifying. same thing in the car. Obviously, coming back here when having the pole last year, we were able to make some extra solid strides as to why we weren't there. To be honest with you,
The slap was good. I ser saw sincero, the essa VK off. volta I wasn't até sure if que he's foi cut back boa. in front of me, but this is why we didn't advance. I mean, Acho que é por isso que eu acabei não avançando. we just Olha kind of só, missed it by aí, 2 a imagem tenths. recuperada do And VK it's a bit rodando. of a shame. So É uma we pena. really needed to complete our first run before the red, and I think that's what it Queria would have got us in. completar a minha volta So depois just da bandeira going out in the vermelha, back não rolou. here, having to sit in the traffic and check up, just can't get the tires in quick enough. So Aquecer os it is what it pneus is. We'll take é the o grid que é. penalty tomorrow as well, and Tem uma punição we'll também do no what we do grid de best, amanhã. race our Tentarei way fazer o forward. melhor, And, a corrida são I love corridas. this track, so I love this team. I think we'll do Eu a amo great essa job. pista e acho que faremos um bom trabalho nesse time também. Ferrucci with that sixth place. Interessante ele falar a questão, enquanto a gente já tem o grupo 2 na tela, né, ainda os pilotos não nas suas voltas rápidas, mas interessante, eu amo esse time. Ele que também estava entre os cotados para ir para Penske, mas o Malucas nessa temporada, apesar dos pódios que o Ferrucci conseguiu na temporada, o Malucas está uma cotação melhor. O Malucas em campeonato ele é o 10º, o Ferrucci ele é o 13º. O Malucas tem um pódio, que na verdade não é bem um pódio, mas é um segundo lugar, porque foi na Indy 500. Na Indy 500 a gente não tem a cerimônia de pódio, só o primeiro que tem toda a congratulação ali, mas considera como uma chegada no pódio. E o Ferrucci tem 2, um em Detroit e um em Road America. Aliás, aquele de Road America foi fantástico, né? O carro fica sem gasolina, ele para ali perto da arquibancada, pega uma latinha de cerveja e toma depois da corrida. É, uma das cenas da temporada, inclusive, Thiago. Mas você citou bem, depois que os nomes começaram a ser ventilados, né, e havia uma dúvida se Malucas e Ferrucci estavam no mesmo patamar para eventualmente substituir o Power em 2026, houve uma mudança. A temporada que parecia melhor do Ferrucci passou a ser do Malucas, né? E se ficar esse trecho do campeonato, né, a última impressão que nós estamos tendo é que o Malucas tem de fato uma temporada bem melhor que a do Ferrucci. Ele ama essa pista, ele ama esse time. Aliás, foi aí que ele conseguiu inclusive uma pole position no ano passado, se não me falha a memória. Mas o Ferrucci tem que amar de fato a Foyt, porque me parece muito claro que o seu nome já está fora das cartas da Penske para 2026. Circuito de Portland, circuito que cedia a sua 31ª corrida na Fórmula Indy, ficou um intervalo de 10 anos sem provas. A primeira foi em 1984, há 41 anos atrás. Vitória naquela ocasião de Al Unser Jr., que é o maior vencedor da pista, inclusive. O Brasil venceu em 6 oportunidades. Com Emerson Fittipaldi em 89 e 93, com Gil de Ferran em 99 e 2000 e com Cristiano da Mata em 2002 e 2005. Essa, inclusive, foi a última vitória do Cristiano da Mata na Fórmula Indy. Outra curiosidade, o vencedor da prova nas outras 30 provas realizadas em Portland, o vencedor foi campeão em 12 vezes. E pode ser, dependendo do resultado, né? Dentre esses vencedores, Palou foi vencedor em 21 e em 23. Inclusive em 23 ele sacramentou o título nessa corrida. O Emerson também venceu no ano do seu campeonato, em 89, e o Gil de Ferran também venceu no ano do seu título em 2000, e o Cristiano da Mata também venceu no ano do título de 2002. E o Ferrucci a gente viu sendo eliminado, o Ferrucci que foi o pole position da prova do ano passado. 58,6 o Ericsson, Kirkwood 58,8. São os pneus de pneus macios. Abel de pneu macio, 59,2. Ué, 6 décimos mais lento do que o outro piloto de pneus macios. De Francesco. tá bom, viu? Olha o Pato, quinta colocação por enquanto, 5 minutos, devem ir para a box colocar os pneus macios. E Graham Rahal também.
temos o carro do Devlin De Francesco. Esse, Marcus Ericsson. Pressionado o Ericsson um pouco na equipe. Pato, por enquanto, com a 4ª colocação. Pato tem que ficar entre os melhores. Indy na ESPN. Reginaldo Marques segue ligado com a gente. A Malu também mandando mensagem aqui, acompanhando. Obrigado a todos pela companhia. Malu acompanhando a gente. Obrigado pela mensagem. Você vê ali S, pneus macios, de soft, UH, pneus duros, H de hard. Este Colton Herta. Colton Herta, mais uma temporada devendo, hein, Vitor Martins? Esperava mais do Colton Herta em 2025, depois o vice em 24. Curioso, Thiago, é se a gente for notar, ele foi vice no passado, sendo que ele parecia nem estar brigando por esse título, se é que ele brigou em algum momento. O Colton Herta tem decepcionado cada vez mais, justamente porque sempre se esperava que ele fosse atingir um patamar de briga e de constância na carreira que ele não consegue até agora alcançar. E por isso que a gente fica se questionando como é que o nome dele é ventilado sempre para ir para a Fórmula 1. Se ele tivesse ido para a Fórmula 1 numa Toro Rosso, numa AlphaTauri, numa Racing Bulls da vida, o quanto ele teria sido comido vivo por aquela gente e voltado para a Indy depois, talvez num outro patamar da carreira dele. Então a gente espera muito do Colton Herta, mas se a gente fizer uma comparação muito clara em termos de tempo de categoria, de tempo que ele tem com o carro, o Colton Herta é basicamente um Lando Norris da Indy, em que ele está há muito tempo na categoria e muito se espera dele e parece que ele nunca vai. Apesar que o Lando Norris está disputando o título mundial esse ano e o Herta de novo não está disputando, como você bem lembrou no passado, ele não disputou o título, ele foi vice muito mais por, especialmente nas últimas etapas, conseguir ali somar mais pontos do que os pilotos que brigavam pelo título com o Palou, do que necessariamente entrar nessa briga. Foi um vice meio culposo ali do Palou. Exatamente. Do Herta. É exatamente o termo que eu ia usar. Um vice culposo. Ele não estava nem brigando por isso e de repente caiu no colo dele. Vamos ver agora. Herta acelerando. Buscando a sua melhor volta. 2 minutos e 15. Indy na ESPN amanhã, domingo, 4 da tarde. Ao vivo, direto de Portland para você. Comigo, Thiago Alves, com o Christian Fittipaldi, com o Vitor Martins e, claro, com você que nos acompanha aqui na ESPN e no Disney+. Herta melhorando em 3 décimos sua volta. Piorou. Ih, abriu mão, abortou o Herta, hein? Abortou a volta ali o Herta. Não sei se ele acabou cometendo algum errinho e acabou abortando. Vamos ver. Vai ter tempo para mais uma volta. Este é Graham Rahal. Vinha na 7ª posição, vai para abrir a volta agora o Rahal. Rasmussen pula para o 3º lugar. Ericsson tem 58,3. Esse é Dixon. Dixon vai começar sua volta para valer agora. Dixon é o 12º. Aí a McLaren. Pato, 5º, é pouco. Por enquanto é pouco para Pato. Rosenqvist. Esse é muito rápido em classificação. Rosenqvist vem numa boa volta. Cruza e vai para o 2º lugar, 58,4. Ainda aquela volta do Palou de 58,1. Surpreendendo todo mundo. Devlin De Francesco. Olha o Devilinho entrando 58,4. Esse grupo tende a ser mais embolado. A volta do Newgarden em 58,8 não é suficiente. Herta pula para 58,5. Rahal 58,5. Newgarden melhorando. Pato no momento fora. Mas ele vem para completar sua volta. Vamos ver quanto Pato. Boa volta do Pato, hein? Boa volta do Pato, é a mais rápida, 58,2. 58,2, Lundgaard 58,4, mas tem muita gente melhorando ainda. Aylot vai para o 10º lugar. Será que Newgarden classifica? Não. Dixon passa em 5º. Newgarden ficando fora, hein? Newgarden vai ser eliminado dessa fase e vai largar lá atrás. Mas ainda conseguiu abrir uma volta o Newgarden. Newgarden abre uma volta no limite. Rosenqvist
terceiro é Newgarden, que pode mudar tudo, hein? Carona on-board com Joseph Newgarden. Perdeu um décimo ali o Newgarden, hein? Tem que brigar na casa de centésimos. Ele que está 2 centésimos de segundo atrás do Devlin De Francesco e vai melhorando praticamente no limite. Agora contorna melhor a curva. Vem para classificar. Essa frenagem. Essa é a curva. E vem para classificar. Newgarden vem para classificar. A não ser que o motor dele quebre agora, mas vem para classificar Newgarden. Brigando ali com o Pato. Olha só o virtual. O Pato ali na frente. Newgarden classifica em terceiro. Classificados: Pato, Ericsson, Newgarden, Dixon, Lundgaard, Rosenqvist. Eliminados de destaque, Herta fora de novo o Vitor Martins. E a classificação, esse grupo ficou mais embolado, praticamente 2 décimos, menos de 2 décimos separando do primeiro ao quinto. E se você olhar como um todo, Thiago, foram 7 décimos do primeiro ao último. O Abel, né, fez 58,9. Então, por ser uma pista muito curta também, os tempos são muito mais próximos, mas um grupo muito mais parelho que o grupo anterior. Você chamou a atenção do Herta fora, também chama a atenção do Kirkwood fora também. É curioso a gente olhar a temporada do Kirkwood, que ele tem 3 vitórias, mas também não posso olhar para a temporada e a temporada dele foi boa. Eu fico na dúvida também em responder exatamente isso, Thiago. Não é, quando ele vai bem, ele vai muito bem, mas os resultados que não vêm do Kirkwood são muito evidentes quando não acontece. Esse é mais um final de semana em que ele não está tão bem assim. E também, cá entre nós, né, Thiago, é muito difícil a gente falar de temporada boa, razoavelmente boa, de todo mundo no grid, a não ser a do Palou, né? Parece que todo mundo faz uma temporada de mediana para boa e o Palou faz uma temporada espetacular. É porque destoou tanto esse ano. Lembra aqueles anos de domínio de Sebastian Bourdais, que nos acompanhamos lá em 2008, mais ou menos? Lembra realmente temporadas icônicas que nós tivemos de outros pilotos lá atrás, de AJ Foyt, que convenhamos, nós não lembramos, mas estudamos. E realmente são anos em que esse é um ano em que Palou pulverizou todos os seus adversários. Exato, Thiago. E, de novo, como haverá uma mudança de carro apenas em 2028, nada indica no futuro próximo que o Palou não seja candidato ao título, tanto em 2026 quanto em 2027, com o equipamento que ele tem, com o que é proporcionado pela Ganassi, com a deficiência que os demais apresentam, né, com as mudanças, a Penske completamente fora desse baralho da Indy, a McLaren tentando evoluir, né, faz uma temporada melhor do que faz nas temporadas anteriores, mas ainda é pouco para brigar ali com a Ganassi. A Andretti vence 3 corridas, mas os pilotos também muito inconstantes. O Colton Herta não vai, o Kirkwood, quando não vence, tem resultados ruins. O Ericsson já foi mais pressionado, Thiago, mas ao que parece terá o seu contrato renovado. E aí fica a questão, para onde vai Dennis Hogger, sendo campeão ou vice-campeão da Indy Next para 2026? Estão aí os 12, mas tudo vai ser respondido só depois, em setembro, porque o Will Power, né, o terceiro colocado aí desse grupo, que tem sua vaga indefinida, e a Penske não vai falar absolutamente nada. E aí vai causar aquele efeito reação em cadeia assim que for anunciado o destino de Will Power no mercado de pilotos da Fórmula Indy. Júnior Ferreira manda mensagem, hashtag Indy na ESPN. Qual é a conta para o Palou ser campeão em Portland? Basicamente, chegar na frente do Pato, ele já é campeão, ou o Pato não conseguir descontar dos 121 pontos que o Palou tem de vantagem, a diferença em chegar em 107. Se chegar em 108 pontos, o Palou é campeão. Então, por exemplo, o Pato teria que ganhar a corrida e o Palou ser terceiro, a grosso modo, para a diferença ir para a próxima prova. Se o Palou for segundo e tiver alguma bonificação, o campeonato acaba. Vamos ouvir De Francesco, que Inches discutiu here. no treino Did you hoje have com more o in the Scott car? McLaughlin.
I think so. I mean, we were very strong on primes Estamos this muito rápido morning, com os and you know, pneus even yesterday, I don't think we duros. were Até ontem, that não strong acho on que the alt. estamos tão rápido Now, nos do I think we could pneus have got through? macios. Yes. But I think we're a top 3 car on primes. Mas acho que nós somos on um alts, I dos don't top think we're 3 carros de quite pneus there. duros. Good confidence for tomorrow, though? Uau, confiança I para think so. amanhã? I think tomorrow's going to be interesting. Acho que sim, amanhã vai ser interessante com escolhas de pneus. Pode ser um the other pouco races we've been to this diferente. year, so let's see. Anything can happen. Thanks, Vamos ver, Devlin. tentar Jack. fazer acontecer. Colton, you were the quickest driver Aí, in Colton, practice too. você Just foi o tell mais us what rápido happened in no treino qualifying. 2, o que That seemed aconteceu like a little agora? bit of a surprise there. Yeah, that's unfortunate. Infelizmente, The balance felt okay. o balanço está fora de Just ritmo. lap time just wasn't coming through the lap, so As voltas não yeah, I vieram. think we're just missing a bit of overall grip Acho que nós because perdemos grip no seemed a lot geral. happier on the blacks this morning and Feliz the com time os was coming a lot duros easier and then amanhã. O going to tempo this vinha session with fácil. the reds and we just can't make the time, so Pneus a little bit nos of a weird one. vermelhos, que eram os it's really pneus macios, não veio. upsetting though, especially from the pace that we had this morning. You know, Decepcionado, especialmente pelo ritmo que nós faster, so it tivemos. sucks when you start that far back, but Vou largar lá plenty atrás, of o que é ruim. opportunities in this race. Temos That's huge oportunidades nessa windows prova com um, janelas importantes. for the strategists to do their thing, try to get us in a good spot. Estrategistas That's para trabalhar para what nos it's colocar uma boa ocasião. A gente falou do Herta. As entrevistas dele nessa temporada são entrevistas. Elas têm um tom meio de tristeza. Você vê o Herta falando esse ano, até quando ele foi pole position em Detroit, depois chegou no pódio, ele disse: não, precisávamos do pódio. Claro que eu queria ganhar, mas precisávamos do pódio. Dizendo também na entrevista depois de uma outra etapa dessa temporada, também ele acabou comentando muito em relação à pressão, o 4º lugar em Toronto, não, pensei que conseguiríamos o pódio, Laguna Seca também, sempre se contentando, vamos dizer assim, para um padrão de um piloto que tem expectativa alta, que é o Herta, se contentando com pouco ali, de chegar simplesmente no pódio. Eu vejo um Herta cabisbaixo, Vitor Martins. Lacônico sempre. Embora dê entrevista, ele não se nega a dar entrevista, mas é um Verdade. Herta sempre muito pensativo para falar as coisas, né, Thiago? Olha, eu não sei o que acontece, a gente tem aqui uma perda de aderência, mas o tempo não veio, precisamos melhorar para amanhã. Nunca é nada muito num tom otimista. Para você ter uma ideia, Thiago, a coisa que eu melhor vi o Herta fazer nesse ano foi um vídeo que ele fez para as redes sociais, ele ligando para os colegas dele de Indy, dando boa noite para todo mundo dormir. E aí todo mundo, mas você tá me ligando por quê? Não, só queria dar uma boa noite, dizer que eu gosto bastante de você e tal. E aí todo mundo dá risada e tal. Foi a coisa mais espontânea que eu vi o Herta fazer na temporada 2025. De resto, é exatamente isso. É uma feição de que... não é que ele também é avesso a dar entrevistas, mas assim, ele cumpre o papel e tá bom, parece que tá contente em fazer só aquilo. E não tá, e exatamente contente não é a palavra. E eu gostei que realmente você lembrou bem ele da entrevista diferente de pilotos da Penske que às vezes fogem nas entrevistas, né? Como vimos o Neil Garden fugindo já em outras situações no ano. Inclusive pegando muito mal isso, viu, Thiago? Ali é uma das demonstrações que na Penske há uma falta total de comando, justamente pela mudança provocada pela saída de 3 diretores, sobretudo Tim Cindric, mas a ausência em entrevistas, que é algo inclusive combinado com a TV americana, que é algo protocolar para que seja falado, é visto como uma das maneiras mais claras de que a Penske é totalmente sem comando e explica o porquê de ela ter um resultado tão adverso na temporada 2025. E vale lembrar que foi anunciado, inclusive nas últimas semanas, um acordo em que a TV dos Estados Unidos, né, a Fox, agora ela é sócia da Penske, ela é sócia da Fórmula Indy, ela comprou 1/3 das ações de tudo, né, da categoria, do campeonato e também do Indianapolis Motor Speedway. Então também tem essa parceria agora. A TV lá dos Estados Unidos, ela é sócia da Fórmula Indy. Ou seja, ela tem como emissora total interesse em que o campeonato seja bem divulgado, então ela mesma vai promover a categoria, ela obviamente não vai ter mais briga por direito de transmissão, a não ser que um cenário bem estranho, né? A Fox negociar direito de transmissão da categoria, sublicenciar os direitos da categoria da qual ela é acionista para outras emissoras, mas ela passa a ter um interesse muito grande na divulgação e no que é feito. E o Neil Garden fazendo isso, a pecha que hoje tem o Neil Garden é de que ele não é um piloto humilde e que ele não vai aprender a ser humilde como ele era no começo da carreira, estando dessa forma.
aí, começa a segunda fase da sessão classificatória. Seguimos juntos aqui acompanhando ao vivo Indy na ESPN. Agora são 12 pilotos, mais 10 minutos de ação. Pato fica um pouquinho mais atrás. E aí desses 12, 6 irão para o Fast Six. Irão para a briga de quem vai largar na pole position. Aí o Will Power, o recordista de Portland. Domingo, 4 da tarde, ao vivo, ESPN 4 e também no Disney Plus. Todas as emoções do grande prêmio de Portland para você. Mais uma etapa, a antepenúltima da temporada 2025 da Fórmula Indy. E lembrando também que no Disney Plus, com transmissão em inglês, você vai ter amanhã, 2 da tarde, a prova da Indy Next, categoria de base, com 2 brasileiros, além do Caio Collet. Teremos também o Nick Monteiro, que estará em ação. Você vai poder acompanhar isso também no Disney Plus, dessa vez sem transmissão em português, mas você vai poder acompanhar ali as aventuras dos pilotos brasileiros, especialmente do Caio Collet, que entrou sim o Caio na briga do título da categoria de acesso contra o Hauger. Hauger, que estava numa campanha de Alex Palou na categoria de base, mas perdeu o ritmo nas últimas provas, inclusive com 2 vitórias seguidas do brasileiro. Caio Collet, que tem chance sim, Vitor, de conseguir praticamente o impossível, que era virar o título contra, a briga do título contra o Dennis Hauger. Exatamente, Gastão Fraguas, ex-piloto e hoje empresário, ele gerencia a carreira do Caio Collet, tem viajado sempre para os Estados Unidos para tentar ver e negociar com as equipes, mas também é aquela coisa que acabamos de falar, Thiago, como o mercado está parado, ninguém sabe o que vai acontecer com a Penske, as conversas não estão andando com ninguém, então está todo mundo em compasso de espera para entender o movimento, se Power fica e o que resta para as demais equipes das demais vagas. Aí Palou, 3 vezes campeão da Fórmula Indy, buscando o 4º título para entrar num panteão de grandes nomes da categoria. Se juntar ali aos tetras Mario Andretti, Sebastian Bourdais e Dario Franchitti. E ficar atrás apenas de Scott Dixon com 6 títulos e AJ Foyt, que tem 7. Câmera on board de Scott Dixon. Agora é a vez de Pato da McLaren. Olha, Lundgaard faz o melhor tempo por enquanto, 59.4. 59.4. Todos os pilotos de pneus duros agora, hein? Newgarden ficou pouco tempo em primeiro. Olha só, Pato 59.2, não são voltas competitivas, estão ainda com os pneus duros. Agora vem, olha só, Lundgaard é o primeiro a colocar pneus macios novos. Pneus macios novos para Christian Lundgaard. Quem você acha, Vitor, que pode... Nós temos, claro, os favoritos, mas você acha que alguém aí consegue surpreender desse grupo para avançar entre vocês? Olha, Thiago, pela volta que fez na sessão anterior, seria uma surpresa o Simpson passar. Não esperava que ele tivesse nem nessa fase, mas como falamos, ele faz uma temporada bem honesta em 2025.
tem a punição a carregar para essa corrida, mas é muito mais do que a gente planejava para um piloto que, eventualmente, numa escolha da Ganassi, dos 5 pilotos que ela tinha, era a carta fora do baralho, mas como ele leva um aporte financeiro bem interessante para a equipe, manteve o seu carro na categoria e não faz uma temporada, como falamos, que é desonesta. Muito pelo contrário, faz uma temporada muito boa, com alguns top 5 e com o ponto máximo, o pódio, na etapa de Toronto. Aí Uma Palou, coisa, de novo Thiago, colocando os você pneus falou- novos. Fala, Vitor. Desculpa só interrompê-lo, é justamente sobre o Palou, né? Ele vai chegar a esse tetracampeonato e atingir as marcas e os nomes que ele atingiu só com 28 anos, né? Então, se você olhar para o Dixon, que está aí com 40 e tantos, e o tempo que a gente pode ter o Palou na categoria, o que ele pode alcançar e as marcas que ele pode alcançar. Vamos lá, agora é pra valer, hein? Pneus macios novos, os pilotos indo para suas voltas de preparação. E aí vamos para ação nessa tomada de tempo. Domingo, 4 da tarde, ao vivo, ESPN 4 e Disney Plus, o Grande Prêmio de Portland. Em New Garden, a equipe trabalhando um pouco mais, a Penske no carro número 2. E algo, talvez, estão preparando ali, ajustando temperaturas. Vem Joseph. Talvez hoje ele fale, né, Thiago? Depende da volta, né? O interessante seria se ele fizesse a pole position e não largasse nela, né? Já que ele tem a punição de Verdade. 6 lugares. É bem capaz que aconteça, inclusive. É bem possível que isso aconteça. Porque tá andando bem. O final de semana dele é bom, por enquanto. Ele vai com uma Penske que evolui ao longo do tempo. Não esperávamos dizer isso, né? A Penske que evolui. Mas diante da temporada catastrófica que se faz, né? Ele passar ali junto com o Will Power, ele tá ali nas primeiras colocações, é uma dádiva para 2025. Vamos lá, 3 minutos. Todo mundo andando na casa de 58. Fez 58.1 o Palou na sua volta mais rápida no grupo 1. O Pato fez 58.2 na sua volta mais rápida no grupo 2. Vamos ver agora. É o primeiro tira-teima, primeiro duelo, primeira chance de Alex Palou ser campeão da temporada 2025 da Fórmula Indy. Será que ele consegue? Amanhã estaremos ao vivo, 4 da tarde, ESPN 4 e Disney Plus. Aí vem Palou. Aí, até o final da volta, é pé embaixo. Vamos ver Palou. Por enquanto, ele tem como melhor volta 59.1. Claro, não é uma volta suficientemente rápida para colocá-lo entre os melhores, mas agora 58.4. 58.4 é uma volta perigosa. Vai seguir para mais uma tentativa. Palou buscando melhorar na segunda. Power entrega 58.5. O Palou fez uma volta de mortal, vamos assim dizer, de pessoa comum. 58.4, ele que fez 58.1 na sua primeira tentativa lá no grupo 1. Ericsson vem melhorando embaixo. Armstrong não melhora, Rosenqvist e Dixon não melhora. Simpson vem melhorando um pouco. Aí New Garden, brigando com o carro New Garden, que por enquanto é o terceiro. Will Power, 58.5. Vamos ver agora New Garden, acelerando para completar a sua volta. New Garden que tem 59.1. Vem para completar agora New Garden. Cruza 58, 6 tempos estão mais altos, hein?
Os tempos estão piores. 58,3 melhorou o Palou. Malucas, 58,480. Olha o Malucas Sur Power, deu o troco, 58,446. Pato, que por enquanto tá na bolha. Pato, no limite, 58,282. Volta mais rápida de Pato O'Ward. Simpson melhora para sétimo. Dixon não vem numa volta voadora. Dixon apenas nono. Mas outros pilotos estão melhorando. Na bolha, por enquanto, Ericsson e depois Newgarden. Aí Rossi melhora para o nono lugar. Este é Lundgaard. Lundgaard vem para avançar, hein? Pelo menos para brigar, para avançar ali, Christian Lundgaard. Cruza, completa, 58,415. Rosenquist, 58,449. Na casa dos centésimos é a definição de quem avança e de quem fica. Newgarden! Newgarden não avança. Newgarden não avança. A briga no momento é entre Malucas, Armstrong e Rossi. Power. Pato. Vamos ver agora. Rossi no limite. Armstrong bate na trave. Rossi vem para bampar Malucas, hein? Ou não? Perdeu tempinho Rossi. Perdeu tempo de tração Alexander Rossi. Vai ser literalmente no gargalo. E vai passar ou não vai? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Não passa! Por 17 centésimos de segundo. Malucas está classificado. Olha o Lundgaard, ainda faz a melhor volta. Rosenquist, 58,191. Rosenquist, Lundgaard, Pato, Palou, Power e Malucas. Vitor Martins brigarão pela pole position. Newgarden, Dixon eliminados. Bom, Newgarden pula para 15º por conta da punição. Simpson pula para 18º. O outro punido, Lundgaard, ainda tem uma definição a ser feita, mas interessante ele ter terminado ali à frente do Pato. McLaren andando bem em segundo e terceiro. Chama a atenção o Rosenquist, né, que nas últimas provas estava... Olha lá, Thiago. Olha, Já tá ninguém fugindo. vai perceber. Olha lá. Ninguém já tá viu me que tem um vendo. repórter ali. Ninguém tá ali. Vou embora. Repare na próxima vez que entrar o Rosenquist com a câmera on-board, Thiago, o carro dele não tem um miserável espaço sem patrocínio. Parece aquela camisa de clube do interior que tem 18 patrocinadores. Repare que não tem espaço. Mas é um carro rápido e volta com o Rosenquist, que tinha sumido nas últimas provas. Ficou muito tempo abaixo do seu companheiro de equipe, Marcus Armstrong, que dessa vez não passa. E o Rosenquist assume a primeira colocação. Talvez não seja o favorito para a pole, mas é um resultado que pelo menos recoloca o Rosenquist na posição em que a gente espera dele, que é um piloto muito rápido em classificação. E o Power tem de novo ali a sombra do Malucas atrás dele, classificado. Então, Rosenquist da Meyer Shank, Lundgaard e Pato da McLaren, duas McLarens ali classificados. Alex Palou da Ganassi, Will Power da Penske e David Malucas da equipe Foyt, que é uma espécie de Penske B. A própria Meyer Shank é uma espécie de Ganassi B. São equipes que têm uma parceria de desenvolvimento tecnológico com as equipes. Ali vai te fazer um vídeo, tirar uma foto ali com o Rossi. À vontade que ele está de fazer isso, Thiago. Eu não sei se o Rossi não é. Vai ter que tirar outra ainda. Meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Porque o chefe de equipe não tirou bem. O senhor Ed Carpenter, viu? Paciência. Mas vai dar entrevista, pelo menos isso. O Rossi não é a pessoa das mais simpáticas, ainda mais quando ele cometeu um pequeno erro. Foi a volta anterior, não foi a volta mais rápida dele, mas ele ficou 16 centésimos fora. Essa foi a volta rápida. Exato. Foi a volta que ele perdeu exatamente aí. Não contente na entrada, ele errou na saída. Dava para ter ido também entre os 6 primeiros, Thiago. Dava. Sticker softs. Dava. I think that's the catbird Malucas deu seat if sorte you're not agora on nessa pole. volta, exatamente por isso. E aí o Penske já retirado ali, o número 2 de Joseph Newgarden.
Welcome back to junto com Portland. o Here are your piloto, né, 6 que drivers sumiu já. who will fight Procura-se. for pole, although we know already that one of them Joseph certainly will Newgarden. not take it. That driver, Christian Lundgaard, has a penalty in his pocket. So even if he Lembrando, finishes eu sempre fastest, falo essa we'll start estatística, porque, from claro, a best gente fala da of Penske. seven. Penske So é a Rosa principal Crystal, equipe Ward, da Palou, história da Power Fórmula and Indy, é a Malukas. maior One organização, of them will start the race é uma tomorrow. bandeira do automobilismo mundial, especialmente na Fórmula Indy. Todos os pilotos, enquanto você vê o Newgarden aí escondidinho, todos os pilotos foram pelo menos último em uma corrida. E nós tivemos o caso do McLaughlin. Ele rodou na volta de apresentação das 500 milhas de Indianápolis. Aí, Dixon. Can you tell me about your completed run? Yeah, it was a bit messy. Just more about the track position. It seemed Complicado like por posicionamento na pista. I don't know. I could only see the 66 and, não podia and the ver o 8, carro and they were backing 66, everybody a up. We volta kind of started to ali, push and then had to abort the first two, acelerando na and volta then de by then my rear aquecimento. tires were kind of gone. E os meus And then pneus traseiros unfortunately on the foram last two embora. laps, whatever I was Infelizmente, nas doing, I últimas was duas still voltas não foram selecting muito boas. regen. So every time I Sobrou came algo out of no a first or regen second da gear corner, I bateria. was stuck in regen. So we need to look at that and see why that is, but you just lose a ton of power there. So Acabei car's perdendo definitely pouco de potência. pretty good. I think we've shown the speed that it's had. It's just it didn't go quite as well as planned there. Thank you. Thanks, guys. Well, as we've seen from Dixon throughout his career and throughout this season, Tá aí, he doesn't enquanto a gente vê, é um need pouco top mais six essa parte do start lago. to compete for a top 6 or even a podium finish. E Parece a curva de Mônaco, né, Thiago? Quando vem desse ângulo da câmera, da saída da piscina. já já teremos então o Fast Six, 6 minutos. E tá fumaçando ali o carro do Pato, hein? Fuma esse carro, hein? Se fosse ainda naquela época, né, dos patrocínios que nós tivemos, especialmente na Penske, fazia sentido, mas eu já percebi que esses carros, eles, na hora que você liga assim, de vez em quando sai uma fumaça, e olha o Newgarden ali, ó, escondidinho ali. Ai, tô achando estranho. Cadê? Repórter. Matheus Lucas está ligado aqui com a gente mais uma vez, obrigado pela companhia, todo mundo mandando mensagem Indy na ESPN. Gustavo, e o Power continua sendo a melhor Penske do ano, e é verdade. O Power é a melhor Penske na 9ª colocação, o McLaughlin é o 12º do campeonato e o Newgarden é o 15º. Penske que não venceu na temporada até agora. Melhores resultados, segundo lugar do Newgarden em uma das provas de Iowa. O Will Power tem 2 terceiros lugares no GP de Indianápolis e em Iowa, na mesma prova em que o Newgarden foi segundo colocado, uma prova vencida pelo Pato, em que a Penske dominou, mas no final perdeu. E o Scott McLaughlin tem um 3º lugar em Barber, como melhor resultado. E você falou do McLaughlin, que pelo menos ele foi último colocado, né? Os 3 pilotos foram pelo menos últimos colocados em uma das provas. O McLaughlin, ele foi 5 vezes acima de 24º. Então ele teve 5 resultados entre 24º e 27º nessa temporada. E lembrando que na Indy 500 ele só não está acreditado como último, 33º, porque 3 pilotos foram desclassificados. Tem isso. Porque ele nem largou, né? Ele bateu na volta de apresentação ali, o Scott McLaughlin. Vamos lá, palpites da pole position. Mande na hashtag Indy na ESPN de quem será a pole position. Reginaldo Marques, faça aniversário dia 10, voto no 10. Júnior Ferreira, Pato. Palpite, Vitor Martins de pole. Deu uma embolada a disputa da pole. Olha só, de novo ali o cartaz do Will Power. Olha, fosse outro final de semana, apostaria, obviamente, em Palou, mas está de fato bem embolada ali entre as Joseph McLaren. Newgarden, you missed so much of practice too. Falar, Thiago. Foi pego! Chevy elected to change that. Do you feel like you and the team bounced back well into qualifying? Yeah, I think the team did a great job. This demo group just putting in A equipe new fez engine grande quickly, trabalho so para amazing trocar o job. I motor mean, they're the best rapidamente. of the Foi um best, so trabalho incrível, always são os feel good melhores about dos that. melhores. And Sempre just me bummed we sinto bem couldn't make it to nisso. the Fast Six today.
Okay, good luck Tinha tomorrow, chance de avançar entre os 6 melhores. Alexander Rossi joins us now. A Treze little time out of the segundos. car. É. What do the debrief Quase pit stop, conversations né? sound like now? There's a lot of things. I think São ultimately muitas it's a really coisas. good day for us. You know, Acho que it não was foi um bom a dia very para nós. trying month of July Nós for a lot of tentamos different reasons. manter o impacto do mês we de don't need to get julho, into. mas não sei So por que não it funcionou. was good to come out of that kind of week off and reset and you know, roll off the truck strong. So huge thank you to the ECR organization for that, and the 20 Java House guys are really. They're just committed to what we're doing. So it's disappointing Estamos to miss, comprometidos com coisas the que Fast nós Six by tínhamos that ainda. amount. Estamos no It wasn't Fast a very Six, good não sei lap porque não from my side, avançamos. so Não foi uma it is boa what it volta is. do meu lado. É o que é. Entendi esse tom tão pessimista que ele trouxe para o começo da entrevista, muitas coisas acontecendo, tipo meio que Hamilton, né, Thiago? Muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores. Mas o que está acontecendo nos bastidores? Ele não passou para o Fast Six porque ele errou 2 vezes na entrada e na saída da curva, perdeu centésimos, décimos preciosos que poderiam ter colocado aí. Não é tão ruim assim como a coisa pinta. Vamos lá, agora é a hora da pole position, a disputa da pole. Indy na ESPN, quem será o posição de honra na prova de amanhã, 4 da tarde? Não apostamos, Dr. Machado, estou esperando o seu palpite. É verdade, eu vou, Thiago. Bom, Malucas não, Power não. O Lungar, putz, não. Eu vou apostar em Christian Lungar, mas aí ele não vai ser pole position, ele vai perder 6 posições. Mas eu acho que o Lungar vai ser o mais rápido do treino. E você? Palou. Pensei. Tudo isso para apostar em Palou. Não. Aí ele vai e faz 57,9, quer ver? Já pensou? Tá aí. São 6 minutos, algumas voltas de preparação. Power indo com pneus usados. Também vale isso. Alguns pilotos de pneus novos, outros de pneus usados. Teve algum problema ali, né, Thiago? A TV não está mostrando agora sim, 58,8, né? Então, se eventualmente acontecer, a gente vai passando os tempos aqui. É a primeira volta cronometrada. E aí agora também nós temos os tempos de cada um dos trechos, né? Trecho 1 do Power 21,8, trecho 2 20,7 e o trecho 3 16,2. É para esfregar as mãos em 4 minutos a definição do pole position. Vamos lá. Acelerando mais uma vez com Palou para abrir sua volta rápida. Por enquanto quem entregou a volta foi Power, 58,8. 58,8. Palou 2 minutos 10, 570. Isso o nosso colega Renando Couto faz de bicicleta nessa pista aí. E aí o Power vai fazer de novo uma tentativa com esse mesmo jogo de pneus, uma esfriada no carro e vai abrir mais uma volta. Aí vem Power. Volta rápida com ele. Será que ele mantém a pole position? Vamos de carona com o Will Power.
Não, essa não é a volta full push do Will Power. Aí o Gustavo, lembrando, a última temporada em que a Penske não venceu uma corrida foi em 99 na kart. Os palpites chegando aqui, Vitor Martins. Sérgio Oliveira, Pato, Matheus Lucas, Lundgaard, vamos McLaren. Só torcendo para a McLaren, né? Tentar uma pole position que não vem há algum tempo. Não é um ano bom para a equipe em termos de classificação. E você citou 99, um ano que foi dominado por Juan Pablo Montoya numa sequência, né, da Ganassi, que vinha de 96 Vasser, 97 e 98 Zanardi e 99 Montoya. Agora sim, Power na sua volta voadora. McLaren tem apenas uma pole position com o Pato em Thermal Club. Power melhorando em 2 décimos a sua volta. 1 minuto e 45 para o final. Palou e Pato abrindo as suas voltas. Palou bateu. Errou Palou. Errou Palou. Não vai largar na pole position Palou. Uma bandeira amarela local. Vamos ver o que aconteceu com Palou na abertura da sua volta rápida. Travou. E bateu, assim como Scott Dixon. Isso vai ter um impacto na corrida. Palou vai largar em sexto. Porque ele impediu ali algum piloto de melhorar a sua volta, já que tivemos uma bandeira amarela local. E não será o pole position o Palou, Vitor. Pato. Só não pode ser o quinto agora o Pato, né? Vamos ver, ó, todas as câmeras já em Pato. Ele vai tomar um drive-thru, aí não vai ter tempo mais para fazer volta, mas como ele vai ganhar uma posição do Lundgaard, Thiago, então ele vai largar na quinta colocação de alguma forma. Aí Rosenqvist. Olha esse carro. A venda do Dr. Aguinaldo, olha aqui. Vamos lá, Pato vem parcial verde, Lundgaard parcial verde. Por enquanto, melhor volta de Power, que melhorou um pouquinho mais, 58,6. Power tá gastando tudo que tem de borracha nesse pneu. Malucas também ali beliscando o verde. 58,6, entrega o tempo. E aí vem Pato. Vem Pato para melhorar, hein? Pato vem buscando a pole position. Todo mundo de parcial verde. O tempo a ser batido, 58 segundos, 642 milésimos de Will Power. Vamos ver agora com o Pato O'Ward. Vamos com o Pato. Será que vai ser o suficiente? Será que vai ser o suficiente? Pato, por enquanto com a pole provisória, 58,534. Só que Lundgaard vem para melhorar e desbanca. 58,393. Christian Lundgaard. Crava a pole position. Não vai largar em primeiro, mas crava a pole position. Palou ainda foi mais rápido que o Malucas. Malucas devolve o tempo, 58,655. Lundgaard faz a pole, mas a primeira colocação será de Pato por causa da punição do Lundgaard. Dobradinha no quali da McLaren de Tony Kanaan e companhia, Vitor Martins. Pois é, Thiago, no dia que eles conseguem a dobradinha por conta da mudança de motor no carro número 7, ele vai largar na 7ª colocação, mas fica aí o registro do melhor tempo de Lundgaard. Vem na minha, hein, Thiago, aposta comigo. Bom desempenho da McLaren, no final das contas, Pato O'Ward vai largar na primeira posição junto com Felix Rosenqvist, mais uma vez andando muito bem. Will Power, que foi o nome da fase final, ele foi o tempo inteiro para essa fase final, tentando voltas rápidas com o pneu mais gasto. E o Palou, num momento raro, erra e vai ser beneficiado no final das contas, largando na 5ª colocação por conta da punição ao Lundgaard. Tá aí um raro erro de Palou, que pode abrir uma oportunidade, um leque para Pato levar a decisão do campeonato para Milwaukee, hein? Esse é um cenário em que, se Pato vence e Palou chega em quinto, a definição do título vai para Milwaukee.
o ponto bônus do Lundgaard, que é o pole position. Vai largar amanhã na primeira colocação o Pato. E ainda o Palou conseguiu fazer uma volta, mesmo com o pneu todo estropiado ali, com o toque que ele deu na barreira de pneus. 2 décimos da pole position e menos de um décimo do Pato. Vamos ouvir o Lundgaard. Você é o pole, apesar de não largar na pole, está feliz com o carro hoje no quali? Você esperava isso? Não esperava? Honestamente, não cruzei a linha, não esperava. Achei que eu tinha uma boa escorregada na curva 5 e 6. Eu estava mais lento que no Fast 12. Estamos discutindo isso, foi o melhor cenário para nós, para dizer a verdade. As 6 punições. Estou muito orgulhoso do time. Que nós fizemos ontem, muito bom. Um carro para todo mundo. Except only one of them will start there. So I'm happy that we at least could help Pato out. Feliz, pelo menos eu tenho o Pato largando na frente. Christian Lundgaard's first pole with Arrow McLaren. Jack. Olha lá o nariz. Thanks, Kevin. Alex Palou. Aí Palou, vamos ouvir, é um raro erro. I don't think anyone ever sees your mistake. Just tell us what happened. O que aconteceu? I just tried a bit too hard. Yeah, I mean, we wanted that pole. We knew Nós that it was queríamos going to be aquela tight. pole, sabia que ia ser apertado. I think I started locking quite early on, and then I couldn't really get the car stopped. O carro parou, yeah, glad that I didn't break anything on feliz the que eu car, that I consegui could trazer o continue. carro e Sorry if continuar. I disturbed somebody on qualifying, like it. Eu só atrapalhei a volta de alguém, assim, que é frustrante. I was trying my best. I was trying to go as fast as possible. Went a little bit too hard, but I'm happy that we're in the Fast 6. Feliz de estar no 6, vamos largar no top 6 amanhã. E vamos para isso. Georgia. We just talked to Alex Palou, who E aí, made vamos an com o Palou e agora o Pato, que uncharacteristic briga pelo mistake campeonato. for him. You will lead the field to green. The championship Você vai hopes are largar still na in the frente, fight. You're o gonna start campeonato where you está na need to disputa start. ainda. Where does that put your mindset for tomorrow? Yeah, it's just a bit of a surprising qualifying. Quali surpresa. Estava sofrendo pouco nos treinos, algumas pouco mais atrás. I mean, where we were last year compared to where, you know, Christian, great job. Grande trabalho do Christian. You know, the fastest lap time there. And Fez o tempo mais rápido. yeah, we did it back to back. Fizemos hoje de novo indo muito bem nas sessões classificatórias. O carro acendeu, não sei explicar isso. Mas ainda aprendendo um pouco mais com esses pneus, feliz de fazer essa boa sessão classificatória. Vamos liderar o pelotão na verde, a melhor visão da curva 1. Orgulhoso de todo o trabalho que nós fizemos aqui. Sofremos muito com esse tipo de carro e é um grande avanço para nós. He's absolutely right. What a turnaround. Que virada! Para uma prova que será muito disputada e vamos acompanhar nesse domingo, 4 da tarde, aqui na ESPN 4 no Disney Plus. Vitor, te espero amanhã, hein? Amanhã prestem atenção na largada, sempre muito movimentada em Portland, numa corrida que pode dar o tetra a Palou. Abraço, Thiago, a você e aos amigos ESPN e Disney Plus. É isso, fã de esportes. Encontro marcado então com você amanhã, domingo, 4 da tarde, ESPN 4 Disney Plus, com a corrida que pode dar o título para Palou ou o Pato vai levar a discussão para Milwaukee. Valeu pela companhia, um grande abraço e até a próxima. ESPN, a gente vive o esporte.